Fala pessoal, aqui é o pastor Cleiton Ricardo, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Jaguaribe e este é o canal da nossa igreja. Gostaria de pedir a você que, se você ainda não fez isso, como alguns vocês já sabem, dá a curtida e se inscrever no canal para que você possa receber os próximos vídeos. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos tratando como enfrentar o medo, entendendo o medo. Hoje nós vamos falar sobre isso. E a ideia dessa série de vídeos é exatamente abordar de que forma a Bíblia ela trata este assunto tão importante e que hoje tem afligido muitas pessoas. A ideia de começar essa série de vídeos advém de inúmeras pessoas que procuram os pastores em vários lugares com problemas de ansiedade, depressão, entre outras coisas. E o medo tem um papel fundamental em tudo isso. Que através desses vídeos nós possamos aprender um pouco acerca deste assunto e de que forma a Bíblia pode nos ajudar a vencer o medo, vencer nossas ansiedades do dia a dia. Valeu, roda a vinheta aí. Então, pessoal, hoje nós vamos vamos entender um pouco o que é o medo. Nosso objetivo hoje é entender um pouco o que é o medo e falar um pouco sobre a origem do medo a partir da Escritura Sagrada. O medo é a reação a um perigo percebido. Então, quando você percebe um perigo, você sente o medo. E o medo, ele, na verdade, é externado de muitas formas no nosso corpo. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Se você está dirigindo um carro e então passa e fica sobre o trilho do trem, e você então escuta o soar da buzina do trem, chegando e se aproximando. Naquele momento, a sua mente entende que há um perigo e, obviamente, todo o seu corpo é alertado sobre aquele perigo. De que forma? Com muitos hormônios. Um deles é a adrenalina, que vem sobre o corpo. E todos os seus sentidos, então, são aumentados, aguçados. E quando isso acontece, você vai perceber que você rapidamente vai apertar o pé no acelerador e sair em retirada para se livrar do perigo. Esse é um exemplo muito claro de como o medo ele funciona. Agora, perceba que quando eu disse é um medo percebido. Porque muitas vezes nós podemos ter um medo que não é um medo real. É um medo apenas que a nossa mente criou, nossa mente percebeu. Da mesma forma que o medo provoca mudanças no nosso organismo, no nosso corpo, a forma que o nosso corpo está, a nossa saúde, ela tem implicações diretas em como esse medo ele é gerado, em como ele é aguçado em nossa vida. Se nós tivermos, por exemplo, uma vida alinhada, com exercícios físicos, não comendo muita coisa ruim que faz mal à saúde, esse medo você não vai ter muitas dificuldades para lidar com o medo. A saúde ela é importante, existe assim como o que acontece na nossa mente tem implicações sobre o que acontece com o nosso corpo, o que acontece no corpo também traz implicações do que acontece na nossa mente. Então, o medo ele trabalha dessa forma. Uma coisa importante é que o medo ele pode se tornar habitual. Você pode se tornar um hábito para você, a frequência com que ele acontece. E isso é bastante perigoso porque ao momento em que esse medo se torna um hábito, quando a mínima coisa acontece que implica naquele perigo já passado, aquilo desenvolve a manifestação desse medo sem que a coisa ainda não havia acontecido. Este tipo de medo, por exemplo, os ataques de pânico, muitas vezes acontece isso. Uma autora, a Elyse Fitzpatrick, que escreveu esse livro aqui, Vencendo Medos e Ansiedades, ela vai estar tratando sobre esse assunto e ela cita uma ilustração muito interessante. É como se você estivesse descendo uma escada e depois você pensasse que ia pular do primeiro degrau para o último. E você não vai andando um degrau após o outro, mas na sua cabeça a única coisa que você pensa é que você pode sair do primeiro degrau e ir direto para o último, uma queda livre. Então o medo é isso, é como se você não enxergasse o passo a passo dos degraus da vida ou da atividade que você tem que fazer, mas você sempre enxerga o precipício, o início para o fim direto.
E isso causa esses ataques de pânico e muitas outras coisas. Então, o medo, de forma extensiva, ele chega a causar isso, principalmente quando ele se torna habitual. E isso é importante, a gente vai tratar. É claro e evidente que o medo ele está ligado a tudo aquilo que passa na nossa vida, como nós fomos criados, como nossos pais agiram. Então, cada pessoa ela vai ter uma forma diferente de reagir às situações de medo. Mas é interessante que uma coisa existe em comum, e é sobre isso que eu queria tratar, que é exatamente a origem e a base do medo. Que todos nós fazemos parte de um grupo que iniciou a ter medo em Adão e Eva. Como nós já vimos, o medo ele é algo dado por Deus para que nós possamos nos livrar de um perigo iminente que possa acontecer. Mas o medo ele foi também manchado pela queda e pelo pecado. Tá? E por isso que nós podemos ler um texto, você pode ver aí, em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 10, logo depois de Adão ter pecado, você vai perceber que o texto nos diz: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Note que esse é o primeiro momento. Antes da queda, não havia medo no homem. Ele gozava de uma paz com Deus, com a terra, com os animais. Mas logo depois da queda, do pecado, você nota que nós percebemos no texto sagrado a menção já que Adão, quando viu o Senhor, teve medo. É claro que esse medo de Adão foi provocado por inúmeras situações, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso. E vamos inclusive falar disso nos próximos vídeos, quando vamos tratar mais a fundo essa questão do medo. Mas uma coisa importante para este momento agora é que a origem do medo se concentra exatamente na queda, no pecado de Adão. Às vezes é um pouco indelicado a gente falar sobre pecado para uma pessoa que está com medo. E eu não estou dizendo que o medo que você sente é porque você está em pecado, também não estou querendo dizer isso. Mas certamente o medo, como ele existe hoje, tem uma implicação direta do que aconteceu na queda e no pecado. E ao longo desses nossos vídeos nós vamos estar estudando exatamente isso. Quais as implicações do pecado para o medo como nós sentimos hoje e como nós podemos vencer isso. É claro que existem as implicações do corpo humano, né, dos hormônios e tudo mais, como nós já falamos, que o medo provoca isso, existe uma ligação íntima. Mas com certeza, entender a ligação do pecado com o medo que nós sentimos vai nos trazer uma compreensão melhor para tratarmos esse aspecto das nossas vidas tão importante que é o medo. A chave para a libertação do medo passa pela compreensão clara do pecado. E é basicamente isso que nós vamos perceber. A compreensão clara do que o pecado fez e como o pecado, então, ele é consertado, que é exatamente em Cristo, vai ser a chave para vencermos o medo que assola as nossas vidas. Então, gostaria de chamar você para estudarmos juntos, né, sobre esta questão durante estes vídeos que vamos fazer. Vamos tentar fazer os vídeos semanalmente e vamos tratar deste assunto tão importante que é o medo. Revisando então algumas aplicações que vimos neste vídeo, em primeiro lugar, o medo é algo que foi dado por Deus para um fim bom, nos livrar de qualquer situação de perigo. Mas esse medo ele foi manchado pelo pecado e se tornou um tipo de algoz que assola tantas vidas. É claro que estar bem com a saúde, fazendo exercícios físicos, não tomando todo tipo de remédio, ajuda a não termos esses medos, essas ansiedades. Mas certamente a base ou a raiz disso se encontra em nossa mente e vai se encontrar claramente na compreensão que temos do pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você que está aí e que está passando por essa situação de medo. A minha oração é que Deus possa sarar a sua dor neste momento. Talvez você passe por um momento de ansiedade,
um momento difícil na sua vida, algo aconteceu de terrível, mas a minha oração é para que Deus, em sua infinita graça, por meio de Cristo Jesus, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a raiz dos medos, né? Aquele que venceu a raiz dos medos, como nós enfrentamos hoje essa dificuldade. E por meio de Cristo, você possa ter a sua vida abençoada. Assim, é o meu desejo, é a minha oração. Deus abençoe você e até a próxima.